A paz do Senhor Jesus a todos os que nos assistem, que nos ouvem. É com muita alegria que nós estamos encerrando hoje as atividades, as comemorações alusivas ao aniversário de 496 anos da Reforma Protestante. Nós não queremos aqui exaltar, louvar Lutero, mas queremos aqui louvar e glorificar, como esses dias louvamos e glorificamos o Senhor nosso Deus, que usou Lutero como instrumento e também outros reformadores para trazer para nós, como temos até hoje, a palavra de Deus nas nossas mãos, podendo meditar nela. Aliás, foi a palavra de Deus que despertou em Lutero uma nova vida. Foi justamente meditando na palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, onde ele leu que o justo viverá por fé. E ali mudou o coração, a alma de Lutero, e a partir dali os seus escritos, os seus ensinamentos, e ele passa a confessar, a professar uma fé viva, uma fé que realmente trouxe resultados. Nós sabemos que a Reforma Protestante ela está firmada sobre três colunas importantes e que nós não podemos, em hipótese alguma, abandonar. Somente a Escritura, somente a fé e somente a graça. E quando nós falamos somente a fé, e Lutero, em Romanos 1,17, o justo viverá por fé, muitas vezes nós não entendemos claramente a profundidade desse versículo. Esse versículo, esse texto, essa frase, ela tem três elementos, três termos: o justo viverá e por fé. E a ênfase está no viverá. E como o viverá está no tempo futuro, isso nos leva para a vida eterna. Só que esse viver, esse viverá, ele não está isolado. Para entendermos bem, precisamos analisar o termo que está antes e o termo que está depois do viverá. Antes está o justo e depois por fé. Então forma a frase: o justo viverá por fé. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e questionamos quem é justo, se nós analisarmos, a resposta é clara. Justo é aquele que não tem pecado, justo é o santo. Mas onde está esse justo, esse santo? A palavra de Deus diz, desde o Antigo Testamento e o Novo, nós vemos, não pode ser justo o homem nascido de mulher. Vemos também Davi dizendo: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Eclesiastes também fala que não há quem faça o bem, não fale bem. E Paulo, aos Romanos, ele fala com bastante clareza que por um só homem entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, todos se extraviaram. E no versículo 3:23, ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, então nós entendemos que o injusto não viverá. Esse é o nosso entendimento. O que viverá é o justo. E aí precisamos de analisar o outro elemento, que é o outro momento, o outro termo: viverá por fé. Mas o que é fé? Em Hebreus 11 nós temos ali uma resposta, nós temos ali uma explicação, uma definição de fé. Mas nós queremos colocar aqui que fé é algo de Deus na vida do ser humano. Fé é intervenção de Deus. Fé é obra de Deus. Fé é ativa, é viva. Fé é algo de grande poder. Jesus mesmo disse: a tua fé te salvou. Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda,
dirás a esse monte, lança-te no mar, e assim acontecerá. Então nós vemos que aquele que não tem fé também não viverá. Aquele que não crê não viverá. O que viverá é o justo que crê. O justo viverá por fé. Então nós perguntamos, e como é que fica o homem? É aí que nós nos alegramos tremendamente. Aquilo que é impossível ao homem, Deus fez na pessoa de seu Filho Jesus. Deus, sem nossa intervenção, sem participação nossa, Jesus deixa sua glória, deixa o seu trono, passa pelo ventre de Maria, nasce, se torna um ser humano, e como ser humano ele sofre, morre e é levado à sepultura e ressuscita. Nada nós fizemos para que isso acontecesse. E aí nós vemos Paulo falando aos Colossenses: vós que eres estranhos, inimigos de Deus pelas vossas obras más, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então Deus, pela ação dele na vida da pessoa, através do Espírito Santo, ele torna justo o injusto e ele dá fé ao incrédulo. E agora nós temos esse privilégio de viver eternamente. O justo viverá por fé. E assim nós encerramos esses dias de comemoração com muita alegria, porque podemos reviver um pouco dessa história e nos alegrar com aquilo que Deus fez lá em 1517, através da vida de um homem, Lutero.